Questão número 1. Pela sequência, identifique as sinalizações abaixo. A placa número 1 e a placa número 2. Qual o significado dessas sinalizações? Alternativa A: alfândega e passagem obrigatória. Alternativa B: alfândega e sentido de circulação da via ou pista. Alternativa C: lombada e vire à direita. E alternativa D: sentido de circulação da via ou pista e alfândega. Qual sua resposta para a primeira questão? Pela sequência, identifique as sinalizações abaixo. Resposta correta da primeira questão, alternativa B. Primeira placa de regulamentação sinaliza alfândega, posto de fiscalização. Repartição alfandegária. E a segunda placa sinaliza ao condutor o sentido de circulação da via ou pista. Portanto, alternativa B, resposta correta da primeira questão. Questão número 2. A finalidade do servo-freio é: alternativa A: proteger o sistema de freios, diminuindo o desgaste das lonas e pastilhas. Alternativa B: aumentar a distância de frenagem. Alternativa C: evitar o travamento das rodas em uma frenagem de emergência. Alternativa D: reduzir o esforço do motorista ao pisar no pedal de freio. Qual sua resposta para a questão número 2? A finalidade do servo-freio é: resposta correta, alternativa D. A finalidade do servo-freio é de reduzir o esforço do motorista ao pisar no pedal de freio. O servo-freio tem essa finalidade. Ele reduz o esforço do motorista ao pisar no pedal do freio do veículo. No caso, ele multiplica a força de frenagem. Por esse motivo, o condutor não precisa fazer muito esforço ao pisar no freio, pois esse sistema reduz a força que o motorista precisa fazer ao pisar no pedal do freio do veículo. Servo-freio reduz o esforço do motorista ao pisar no pedal de freio. Questão 3. Transportar crianças em veículos automotores sem observar as normas de segurança será considerada uma. Alternativa A: infração média com multa. Alternativa B: multa com advertência. Alternativa C: infração gravíssima com multa e retenção do veículo até que seja sanada a irregularidade. Alternativa D: infração grave com multa e 5 pontos. Qual a resposta correta para a questão número 3? Transportar crianças em veículos automotores sem observar as normas de segurança será considerada uma. Resposta correta da questão,
Alternativa C. Quando o condutor transporta no veículo automotor crianças sem observância das normas de segurança, ele estará cometendo uma infração que é de natureza gravíssima, haverá a multa e também a medida administrativa de retenção do veículo até que seja sanada a irregularidade. Nesse caso, infração gravíssima com multa e retenção do veículo. É a infração que o condutor comete por transportar no veículo crianças sem respeitar as normas de segurança. Questão 4. Em caso de fraturas abertas, não se deve prestar sempre atenção no comando da pergunta. Não se deve. Note que o comando aqui inverte a pergunta. Alternativa A. Se houver necessidade, realizar o transporte sem sacudir a vítima. Alternativa B. Colocar o osso para dentro antes de imobilizar. Alternativa C. Imobilizar com talas. E alternativa D. Evitar a movimentação. Qual sua resposta para a questão número 4? Em caso de fraturas abertas, não se deve. O que não deve ser feito aqui na questão número 4, em caso de fraturas abertas? Resposta correta da questão, alternativa B. Não se deve colocar o osso para dentro antes de imobilizar. Essa é a resposta correta da questão. Questão 5. O trânsito de veículos automotores nos acostamentos de rodovias é permitido. Alternativa A. Para acessar imóveis lindeiros ou fazer conversões. Alternativa B. Quando, devido a problema mecânico, o veículo estiver lento. Alternativa C. Quando o trânsito estiver congestionado. E alternativa D. Quando, sob chuva forte, a visibilidade estiver comprometida. Qual a resposta correta para a questão número 5, na sua opinião? O trânsito de veículos nos acostamentos de rodovias, ele é permitido. Resposta correta para a questão, alternativa A. É permitido para acessar imóveis lindeiros ou fazer conversões. Nos outros casos, o trânsito pelo acostamento de uma rodovia é proibido. Questão 6. A função do catalisador no sistema de escapamento é: alternativa A. Controlar a potência do motor, tornando o veículo mais econômico. Alternativa B. Diminuir a emissão de poluentes. Alternativa C. Diminuir o barulho do motor. E alternativa D. Evitar o aquecimento do motor. Qual sua resposta para a questão número 6? A função do catalisador no sistema de escapamento do veículo. Resposta correta, alternativa B. A função do catalisador é de diminuir a emissão de poluentes.
Resposta correta da questão número 6. O catalisador é um componente do sistema de escapamento, que tem a função de recombinar os gases emitidos pela queima para deixá-los menos prejudiciais ao meio ambiente. Portanto, a função do catalisador é a de diminuir a emissão de gases poluentes pelo sistema de escapamento. Não confunda o catalisador com o silencioso. O silencioso tem a função de reduzir, ou seja, diminuir o barulho emitido pelo motor do veículo. Silencioso é também um componente do sistema de escapamento do veículo. Questão 7. Avançar o sinal vermelho do semáforo ou o de parada obrigatória é uma falta que gera. Alternativa A, multa e 5 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Alternativa B, multa e 4 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Alternativa C, multa e 3 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. E alternativa D, multa e 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Qual sua resposta para a questão número 7? Avançar o sinal vermelho do semáforo ou o de parada obrigatória é uma falta que gera. Resposta correta da questão, alternativa D. É uma falta que gera uma multa de natureza gravíssima e haverá 7 pontos que serão lançados no prontuário do condutor. Infração gravíssima, avançar o sinal vermelho do semáforo ou o de parada obrigatória. Questão 8. A figura abaixo representa 2 veículos efetuando paradas rápidas para desembarque de passageiros, num trecho de uma rua onde não existe sinalização de regulamentação de estacionamento. Nessa situação, é correto afirmar que. Então, analise a imagem, analise também os veículos que estão parados para desembarque de passageiros. Veículo número 1 e veículo número 2. Para responder corretamente a questão. Alternativa A, apenas o veículo 1 comete infração. Alternativa B, os veículos não cometem infração. Alternativa C, os 2 veículos cometem infração. E alternativa D, os 2 veículos cometem infração e crime de trânsito. Qual sua resposta para a questão número 8? A figura abaixo representa 2 veículos efetuando paradas rápidas para desembarque de passageiros, num trecho de uma rua onde não existe sinalização de regulamentação de estacionamento. Nessa situação, é correto afirmar que. Resposta correta da questão 8, alternativa C. Nessa situação, de acordo com a imagem, é possível afirmar que os 2 veículos cometem infração de trânsito, pois o veículo número 1 está parado
no sentido contrário de trânsito da via, ou seja, na contramão de trânsito. Perceba o sentido de circulação da via e o sentido de deslocamento do veículo, contramão. Veículo número 1 está parado na contramão de direção, portanto, comete infração de trânsito. Já o veículo número 2, ele não respeita a distância de segurança que devemos deixar do cruzamento, da área de interseção de vias. É necessário deixarmos pelo menos 5 metros de distância ao parar ou ao estacionar um veículo próximo a uma esquina. Logo, o veículo número 2 comete uma infração por ter parado a menos de 5 metros do bordo do alinhamento com a via transversal. Nessa situação, é correto afirmar que os dois veículos cometem infração de trânsito. Parar na contramão de direção e parar a menos de 5 metros do alinhamento com a via transversal para o desembarque de passageiros. Questão 9. Um condutor que teve a sua carteira nacional de habilitação cassada poderá requerer sua reabilitação após: alternativa A, 2 anos, alternativa B, 3 anos, alternativa C, 6 meses e alternativa D, 2 meses. Qual sua resposta para a questão número 9? Um condutor que teve sua carteira nacional de habilitação cassada poderá requerer sua reabilitação após quanto tempo? Resposta correta da questão 9, alternativa A. 2 anos é o prazo que o condutor deverá aguardar para requerer a sua reabilitação após o seu documento de habilitação ser cassado, ou seja, cancelado. Questão 10. A placa ilustrada abaixo classifica-se como sinalização de: alternativa A, regulamentação, alternativa B, advertência, alternativa C, serviços auxiliares e alternativa D, atrativos turísticos. Qual sua resposta para a questão número 10? A placa ilustrada abaixo classifica-se como sinalização de: resposta correta, alternativa C. Classifica-se como sinalização de serviços auxiliares. Serviços auxiliares são serviços que o condutor necessita ao longo de sua viagem, como abastecimento, restaurante, serviço mecânico, entre outros. Logo, essa placa ilustrada na questão representa uma placa de serviços auxiliares. E caso a questão perguntasse também, a placa representa uma sinalização de indicação. Sinalização de indicação poderia estar na resposta dessa maneira também e estaria correta, pois as placas de serviços auxiliares são também placas de indicação.